Olá, pessoal, boa noite. Então, é com muito prazer que nós começamos mais uma aula aqui pelo curso Eficaz. E hoje nós vamos falar do novo acordo ortográfico, tópico que está no seu edital. Lá isso está à parte mesmo. Então, nós devemos estudar isso com muita cautela. Bom, meu nome é Diogo Arraes, eu sou professor de língua portuguesa, também gramático pela editora Saraiva. Ó, se você quiser mais, se quiser saber mais, basta ter acesso à minha obra chamada Português na coleção Concursos Públicos da própria editora Saraiva. Livro espalhado por todo o Brasil, com mais de 5.000 exemplares vendidos já. Então, se você quiser ter acesso às mínimas partes de tudo aquilo que foi explicado ao longo do nosso curso de língua portuguesa, aqui pelo curso Eficaz, basta ter acesso, então, à minha obra pela editora Saraiva. Também você pode me seguir pelo Twitter, o @Diogo Arraes, assim como por outras redes sociais, por outras mídias sociais. Basta digitar lá o meu nome no Google, Diogo Arraes, professor Diogo Arraes. Então nós vamos falar hoje do decreto 6583 de 2008. Facultativamente, até o final deste nosso ano, quer dizer, a nova grafia é facultativa até o início deste ano e depois passa a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, muita atenção a essas novas regras, aquilo que mudou na nossa língua. E como primeiro fator, eu coloco a você exatamente o aumento do nosso alfabeto para 26 letras, tá legal? Então esse é o primeiro ponto a ser anotado aí nesse nosso tópico dessa nossa segunda aula de língua portuguesa, tá legal? Então, 26 letras é o nosso novo alfabeto. Não diria tão novo assim, porque as letras K, W e Y sempre fizeram parte aí do nosso universo, principalmente de nós que nascemos, né, pós-década de 50, as letras K, W e Y sempre fizeram parte do nosso vocabulário. Bom, e uma questão também a ser salientada neste instante é que a letra Y é sim uma vogal e não é consoante como muita gente afirma por aí. Y é uma vogal. Exatamente porque Y tem o som de I. Imagine os nomes próprios, Iara, Ieda, você percebe que o Y tem som de I. Então, primeiro tópico, mais uma vez, 26 letras do nosso alfabeto, então, alfabeto oficial, que era de 23 letras, agora é de 26 letras, tá legal? Bom, e o acordo ortográfico, quer dizer, essas novas regras ortográficas referem-se basicamente a quê? Bom, referem-se basicamente à prosódia. Será que você já ouviu esse nome? Será que você já ouviu falar sobre prosódia? Não, mas prosódia é exatamente o estudo relativo ao som. Então, quer dizer que as regras prosódicas estão ligadas diretamente ao som ou aos sons. Tá legal? Vamos começar então por falar em som, por falar em tonicidade. Vamos então aos conhecidos acentos da nossa língua. Vejamos então aos conhecidos acentos. Vamos lá então na tela, aproxime lá por gentileza, pode tirar a imagem de mim. Vamos aí então aos acentos. Temos aí os acentos agudo, grave e circunflexo. Tá legal? Só aqui um instante, só para pegar a minha obra mais uma vez, para deixar aqui, ó, esse aqui então é o meu livro, publicado pela editora Saraiva, olha só. Então tá aqui, pode dar um close aqui, por gentileza. Isso, esse livro aqui, ó, esse laranja aqui, né? Esse livro alaranjado, publicado por mim, Diogo Arraes, editora Saraiva. Tá legal para você acompanhar melhor, então, os nossos encontros de língua portuguesa. É isso aí, tá? Muito bacana. Vamos voltar para cá, então. Estávamos falando dos acentos. Os acentos, então, grave, agudo e circunflexo. Os três exemplos aqui, à minha direita, né, à sua esquerda, são muito claros. Temos aqui a palavra Goiás. Goiás aí faz uso do acento agudo, som que mostra tonicidade na última sílaba. E esse som é um som aberto, né? Temos ali a palavra lâmpada. Lâmpada já tem um som fechado, né? Lâmpada, uma proparoxítona, aquela famosa tonicidade na antepenúltima sílaba. E por último, nós temos o chamado acento grave, ali na expressão diga sim à língua portuguesa, né? Então, além de você ter anotado que são 26 letras do nosso alfabeto oficial, grafe também agora os três acentos, que são grave, agudo e circunflexo.
neste nosso ponto da nossa aula, nós vamos escrever exatamente de onde vem e o que significa cada um desses acentos. Vamos aqui então ao tablet, vamos aqui pela caneta, vamos lá. Você deve perceber aqui, vamos lá, isso, a caneta, legal. Volte para mim, por gentileza, aquele outro slide, o anterior. Esse aqui, exatamente, vamos lá. Enche a tela com isso aí, por gentileza, vamos lá, Goiás, lâmpada e diga sim a língua portuguesa. Ó, o acento agudo, que é este acento de cá, mostra o som chamado de som aberto. É isso que eu vou puxar aqui então ao lado de acento agudo, vou escrever a palavra aberto. Aliás, né, essa palavra Goiás é uma palavra oxítona. E o que se refere, né? A que se refere? A palavra oxítona é exatamente aquela palavra que tem tonicidade na última sílaba. Então você vê exatamente aqui o termo Goiás. Já o acento chamado de acento circunflexo, nesta palavra que é proparoxítona, o acento circunflexo mostra exatamente o som fechado. Então, este raciocínio é também bem interessante, não é? Notar que o acento agudo tem esse som aberto e o acento circunflexo tem exatamente o som fechado. Agora, uma grande dica envolvendo o acento chamado de grave, né? Exatamente aquele acento que indica a crase, o acento que representa o fenômeno chamado de crase. Doutores, uma fórmula que funciona muito para o acento grave é a fórmula, a frase vale por 2. Grave isso. O acento grave indica a validade por 2. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você percebe um A com acento grave, necessariamente você terá a validade por 2 na cabeça. Isso indica, por exemplo, a expressão diga sim à língua portuguesa. Veja só à minha direita. Na expressão diga sim à língua portuguesa, nós podemos substituir o A por 2 palavras. E aí, eis essa validade por 2. Veja só no esquema aqui. Se eu apagar o A, veja só. Se eu apagar o A e substituir por uma preposição, mais um artigo, veja só. Diga sim à língua portuguesa. Não é a mesma coisa que dizer sim para a língua portuguesa? Sim à língua portuguesa, sim para a língua portuguesa. Olha só, viu como funciona? Viu como as 2 palavras funcionam? Quer dizer, quando o A tem o acento grave, há essa possibilidade de validade por 2. Então, enquanto o acento agudo indica o som aberto, o circunflexo indica o som fechado e o acento grave indica exatamente a validade por 2. Isso, quando houver então o uso do acento grave, você bem sabe que vale por 2. Veja, por exemplo, em uma outra expressão ou novas expressões. Imagine, por exemplo, o termo dia a dia. Em dia a dia, você não pode tirar o A e substituir por para A. Imagine, por exemplo, que você ouvisse a expressão, né, dia para dia. Ninguém fala assim, ninguém vai entender assim. Agora, em uma expressão como diga não às drogas, é a mesma coisa que dizer não para as drogas. Olha só. Então, quando o A puder ter essa substituição por 2 palavras, eis ali o acento grave, que vai indicar exatamente a validade por 2. Mas lembre-se, inicialmente estamos tratando dos acentos e o envolvimento disso, de toda essa história de acentuação, com a nossa reforma ortográfica. Tá legal? Então veja que expressões como dia a dia, depilação a laser ou a palavra a partir, eu não posso trocar esse A por para A. Não há essa possibilidade. Por isso, a inexistência do acento. E para fechar esse nosso aquecimento envolvendo o acento grave, eu me recordo de uma placa que está lá em Brasília e a placa é a seguinte: Delegacia de Atendimento à Mulher. Pergunto, este A de a mulher deve vir com acento grave ou não? Pense. Veja se há possibilidade de trocar por 2. Veja se há possibilidade da validade por 2.
Delegacia de atendimento à mulher. Delegacia de atendimento para a mulher. Não é a mesma lógica? Não tem o mesmo significado? Atendimento à mulher, atendimento para a mulher. Poxa, é por isso que então na placa está lá o acento grave, justamente para mostrar a validade por dois do acento chamado de grave. E por último, então, mais uma vez, além daquele falado alfabeto de 26 letras, acento agudo, som aberto. Circunflexo, som fechado. Acento grave, validade por dois. Agora sim nós vamos começar a verificar o posicionamento da sílaba tônica. Vamos lá então, próximo slide. No nosso próximo slide, nós vamos aí a um trio e dois pares, né? Nós temos o trio aí, sábia, sabia e sabiá. A dupla abaixo nós temos enxágue e enxague. E na última nós temos evidência e evidencia. Você deve ter visto que, sem o sinal para indicar a sílaba tônica, as palavras seriam praticamente iguais, não é mesmo? Imagine, por exemplo, que eu apagasse de cá o acento agudo aqui, o acento agudo aqui, o agudo aqui, e apagasse aqui o acento circunflexo na terceira palavra. As palavras seriam iguais. O acento vai marcar a sílaba tônica, mas também é determinante para a diferença de significado, não é mesmo? Ora, aqui então, sem acento, nós não teríamos a diferença entre sabia nem sabiá. Mas agora eu gostaria também que você se lembrasse das palavras. O que na verdade significa a palavra oxítona, o que significa a palavra paroxítona e o que significa também a palavra proparoxítona. Vamos nos lembrar então? Anotemos. Uma palavra oxítona é aquela que possui tonicidade na última sílaba. Já uma palavra chamada de paroxítona possui tonicidade na penúltima sílaba. Enquanto uma palavra chamada de proparoxítona possui tonicidade na antepenúltima sílaba. Excelente. Então, as proparoxítonas possuem tonicidade na antepenúltima sílaba. Aliás, você bem sabe que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. As palavras paroxítonas possuem tonicidade na penúltima sílaba e as palavras oxítonas possuem tonicidade na última sílaba. Veja também que o acento gráfico, ou seja, acento escrito, é um grande elemento diferenciador do significado. É isso, por exemplo, o último par, né? Secretária e secretaria. Não fosse o acento, como saberíamos de fato que sílaba pronunciar de maneira mais forte, ou seja, a chamada sílaba tônica. Vamos a um próximo passo agora. No nosso próximo passo, nós veremos exatamente de onde vieram a regra ou as regras de oxítonas e paroxítonas. Meu caro, eu gostaria que você pensasse agora, que dissesse quais são os substantivos que rodeiam você neste instante. Bom, eu vou aqui a alguns exemplos clássicos ou claros, né? Cadeira, teto, casa, quadro, gente, o que mais? Mesa, temos também o teto, homem. Poxa, é engraçado que essas palavras, cadeira, teto, casa, gente, cadeira, fazem uso de 3 vogais. Eu também poderia pensar na maioria das canções do nosso país. Engraçado. É verdade mesmo que os refrões fazem uso das vogais A e O. Aliás, a maioria das palavras da nossa língua, por essa parte sonora de tonicidade, a maioria dessas palavras tem esses 3 sons, A e O, pluralizados ou não. É verdade, veja, café, giló, casa, teto, quadro, mole, gente, homem. A e O. São raras as palavras formadas por I e por U. Não que não existam, mas são raras. Então eu vou fazer como? Bom, eu vou já pensar o seguinte. Não é à toa que a regra de acentuação gráfica
vem exatamente e enfoca exatamente esses três sons vocálicos, A, E, O, pluralizados ou não. E sabe o que é mais interessante falar aqui? É mais interessante ainda nós notarmos que os sons A, E, O, se posicionados na última sílaba e que tem essa força na última sílaba, poxa, oxítonas, devem ser acentuados? Tá. E que esses sons A, E, O, se estiverem na última sílaba, mas a palavra for paroxítona, não tem acento. Como assim, professor? Como é que tudo isso será estabelecido? Olha só, pense comigo aqui. Vamos pensar em três palavras. Café, giló. Vamos pensar em uma com E. Vamos pensar em, eu falei, café, giló, vamos com A, então, sofá. Sofá, café e giló tem o acento, não tem? Tá. Mas veja, por exemplo, que bola, mole e coco não têm o acento. Por isso, nós vamos aqui então à lousa para determinar essas regras, que são regras de acentuação, justamente pelo que eu estou falando aqui, envolvendo os sons mais importantes. Então, agora nós vamos aqui, ó. O título é exatamente este. Se puder trazer uma outra tinta preta, agradeceria. Vamos ver se é azul. Ok, o azul está ótimo. Olha só, nós vamos essa palavra aqui no quadro. A expressão prosódia. A prosódia é o estudo que regula os sons, certo? Então nós vamos colocar os três sons vocálicos mais importantes e determinantes das regras de acentuação. São eles A, E, O. Pluralizados ou não. E aí eu coloco aqui entre parênteses. Então nós temos os sons A, E, O, pluralizados ou não. Agora aqui, à minha direita, eu vou escrever exatamente a expressão oxítonas. E neste cantinho aqui, eu vou escrever as palavras chamadas de paroxítonas. Aqueles que têm o raciocínio gramatical mais rápido podem pensar assim: tudo aquilo que é acentuado em oxítona não é acentuado em paroxítona. Vejamos os exemplos já comentados por mim aqui. Vamos lá. Sofá, café e a palavra giló são acentuadas graficamente. Todas essas palavras que têm a tonicidade na última sílaba fazem uso do acento agudo. Sílaba forte, a última sílaba, sofá, café, giló. Poderiam também estar no plural. Mas veja o seguinte agora. As palavras paroxítonas já não terão acento com essa mesma finalização. Acompanhe minha mão agora. Os exemplos são casa, mole. E o último termo, o termo coco. Veja só que todas essas palavras aqui do quadro são palavras paroxítonas, finalizadas em A, E e O. Mas agora não fazem uso do acento agudo nem acento circunflexo. Grave é outra história. Grave é validade por 2. Então, mais uma vez, vamos reforçar aqui os nossos exemplos. As palavras oxítonas finalizadas em A, E, O, pluralizadas ou não, devem ser acentuadas. Finalizadas em A, E, O. Lembre-se daqueles refrões famosos das músicas. Aeu, aê, eô, eô. Quer dizer, são as vogais mais utilizadas. Já as palavras paroxítonas finalizadas em A, E e O não devem fazer o uso do acento agudo ou acento circunflexo. Nada de acento gráfico. E para reforçar ainda a nossa inicial didática de aquecimento, nós vamos escrever assim. Sim,
As oxítonas finalizadas em AEO devem receber o acento. E em paroxítonas, nós vamos escrever o termo, a expressão não. Não são acentuados os paroxítonos finalizados em AEO, pluralizados ou não. Agora, como você viu então? O que se acentua em oxítona não se acentua em paroxítona. Nós vamos agora à complementação de toda essa regra, de todo esse mapeamento. Vamos aqui comigo então para os conjuntos EM e ENS. Veja só comigo. EM e ENS. Pois as palavras paroxítonas finalizadas em EM ou ENS também não devem ser acentuadas. Já as palavras oxítonas finalizadas em EM e ENS devem ser acentuadas. Vamos aos casos bem conhecidos, aos exemplos bem conhecidos, com as palavras EM, alguém, e com ENS, vamos ao termo parabéns. Aliás, termo sempre pluralizado, meus parabéns. Certo? Então, oxítonas finalizadas em AEO, pluralizados ou não, EM e ENS, devem receber o acento gráfico, acento escrito. E as palavras paroxítonas finalizadas assim, não receberão acento. Em EM nós temos o termo jovem, a palavra item. E a ENS nós temos a expressão itens, ou mesmo a palavra pólens. ENS sem acento. EM também sem acento. Mais uma vez, pela terceira vez, paroxítonas finalizadas assim, o que nós colocaremos no nosso raciocínio não são palavras paroxítonas finalizadas desta maneira, não são acentuadas. Palavras oxítonas finalizadas desta maneira, AEO, EM e ENS, devem sim ter o uso do acento. Os exemplos utilizados, então, aqui no quadro são sofá, café, giló, parabéns e alguém. E de cá nós temos sofá, ou casa, mole, coco. E lá no finalzinho nós temos jovem e pólens. Então, lembre-se mais uma vez. Lembre-se mais uma vez disso. Aquilo que se acentua em oxítona, não se acentua em paroxítona. E agora eu pergunto, e você pode até interagir com o seu colega, com a pessoa que está aí ao lado, né? Quais são, então, as 3 vogais mais recorrentes nas palavras A, E, O? São as vogais também determinantes das regras de acentuação. Tá legal? Muito bem, então. Bom, agora uma breve revisão com todos vocês. Eu quero saber, assim, como estamos falando de vogal, estamos em todo esse ambiente, vamos a algo que parece simples, mas na verdade muita gente confunde por aí. Vou escrever uma palavra aqui no quadro, bem aqui no canto. Vou até usar outra cor. É o nosso desafio aí, nosso desafio cultural envolvendo a nossa gramática. A expressão é a expressão Uruguai. Esta palavra. Sabe o que eu quero com esta palavra, Uruguai? Eu quero perguntar assim a você. Quantas vogais existem no termo Uruguai, você sabe? Coloca o foco só na palavra, por gentileza. Isso. Quantas vogais existem em Uruguai? Eu tenho certeza de que muita gente por aí deve ter dito assim, bom, existem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Resposta errada. Não existem 5 vogais em Uruguai. Há uma regra muito interessante no nosso idioma, no nosso português. A regra é a seguinte: a quantidade de sílabas é sempre a quantidade de vogais. Logo, a palavra Uruguai tem quantas sílabas? Uruguai. 3 sílabas, portanto, 3 vogais. Essa, sem dúvida alguma, é uma das regras das quais eu mais gosto. Olha só,
quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. Poxa, então se a palavra tem 3 sílabas, a palavra tem 3 vogais. É isso mesmo. Então, em Uruguai, existem 3 vogais. Só que na última sílaba ocorre um fenômeno. Vamos ver se você reconhece este fenômeno. Aqui nesta sílaba, nós temos o encontro de 3 sons vocálicos, 2 semivocálicos e 1 de vogal. Regra. Saiba que as semivogais da nossa língua são I e U. Tá legal? Então, as semivogais da nossa língua são I e U. Logo, em Uruguai, na última sílaba, nós percebemos 2 semivogais e 1 vogal. Portanto, nós temos aqui o chamado tritongo. Ou seja, a união de 2 semivogais e 1 vogal. Mais uma vez, você deve se lembrar disso. As 2 semivogais da nossa língua são I e U. Certo? Elas estando naturalmente junto de 1 vogal, nós temos 2 semivogais. 1 vogal, tritongo, como Uruguai, como em Paraguai, e uma máxima. Não se esqueça de que a quantidade de sílabas representa a quantidade de vogais. Em Uruguai, há 3 vogais. E na última sílaba, o chamado tritongo. Você verá o quanto essa regra, sílabas, número de vogais, será importante daqui para frente, justamente porque nós veremos as regras de acentuação junto da nova ortografia da língua. Mas, sem saber das regras de acentuação, do que é vogal, do que é semivogal, fica complicado ir adiante. Vamos aqui comigo então. Veja só. Certa feita, um camarada me fez a seguinte pergunta. Vou usar aqui este mesmo espaço. Vamos ver se vocês entenderam então o motivo de ter visto essa coisa de vogal, de semivogal, de ditongo, de tritongo. Acompanhe só. Uma vez um camarada fez a seguinte pergunta. Disse, professor, a palavra lava não tem acento, né? Eu disse, não, lava não tem acento. Tá, porque é exatamente aquilo sobre o que você falou, quer dizer, uma paroxítona finalizada em A. Isso mesmo, lava não tem acento. Mas veja só, por que então a palavra água tem acento? Se é uma palavra paroxítona finalizada em A. Por que então a palavra água? É aquela maldita daquela exceção? Não. Não. De jeito nenhum. Veja que para não possuir o acento, a vogal deve estar sozinha, doutores. A palavra água é acentuada porque é uma palavra paroxítona finalizada em ditongo. Isso mesmo. Vamos dividir a sílaba em água. A, guá. A, guá. Há 2 sons. Só que na última sílaba, nós percebemos exatamente o encontro de uma semivogal e de 1 vogal. Aqui há o chamado ditongo. E quando se fala de regra de acentuação, saiba que toda palavra paroxítona, tonicidade na penúltima sílaba, finalizada em ditongo, possui o acento. Quer dizer que água, consequência, ciência, são palavras acentuadas porque são paroxítonas finalizadas em ditongo. Enfoca aqui para mim, por favor. Focaliza aqui. Olha só. Casa não é uma palavra finalizada em ditongo, assim como lava. Assim como, de repente, a palavra massa. A palavra massa é uma paroxítona finalizada em A. O A está sozinho, daí não há o uso do acento gráfico. É exatamente isso. Então, nesse nosso aquecimento aqui, nessa nossa primeira parte, nós temos muito o que dizer. Abre um pouquinho a imagem. Vamos lá. Agora nós vamos focalizar exatamente na tela. Você pode soltar aí a sua caneta, o seu lápis.
Vamos repassar os primeiros tópicos falados durante essa transmissão aqui pelo curso Eficaz. Vamos lá? Vamos então. Focaliza de cá então. Isso, essa imagem está ótima. Olha só. O nosso alfabeto então tem 23 ou 26? 26 letras. Inclusão de K, W e Y. Excelente. Nós também sabemos que quais são as vogais determinantes. Bom, professor, aí primeiro eu preciso saber de que o número de sílabas é o número de vogais. Legal. Então eu não vou me confundir mais em palavras como Uruguai e Paraguai. Sei que são 3 sílabas e são 3 vogais. Mas a sílaba guai tem o chamado tritongo. É isso mesmo? Bom, e aí sim nós devemos perceber os sons determinantes das regras de acentuação na nossa língua. São exatamente esses aqui. São os sons vocálicos A, E, O, pluralizados ou não. Nós sabemos muito bem que café é oxítona, finalizada em muito bem. Mas mole é uma palavra paroxítona, finalizada em e que não tem acento. Puxa, eu vou olhar para cá então para perceber exatamente isso. Oxítonas finalizadas em A, E, O, pluralizados ou não, também M, N, S, não tem acento. Mas palavras paroxítonas finalizadas assim, oxítonas têm, mas paroxítonas não possuem acento. E mais, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Temos aí os conhecidos casos de lâmpada, côncavo, lévedo, ínterim. São palavras proparoxítonas. Então, mais uma vez, as proparoxítonas todas são acentuadas graficamente. E eu até vou para um próximo passo aqui ao longo dessa nossa aula, ao longo dessa nossa transmissão. Vamos adiante. No próximo slide, nós vamos perceber... Vamos lá? Aí, beleza. O alfabeto, já falei do alfabeto. Vamos à frente. Ah, tá. Vamos falar disso então. Mas antes de comentar de crer, dar, ler e ver os verbos ter e vir, eu vou anotar exatamente esta nossa primeira pauta, este nosso primeiro momento aqui. Vou colocar uma série de termos. Nós vamos entender aí o motivo de acentuação desta série. Vamos lá então, ó. Você vai escrever para mim assim, ó, monossílabos tônicos. Nós vamos colocar número 1. Número 2, nós vamos escrever oxítonos, ou palavras oxítonas, tanto faz. No número 3, nós vamos escrever paroxítonos. E no número 4, nós vamos escrever proparoxítonos. Tá legal? Vamos anotar uma série de exemplos de palavras que são ou não são acentuadas. Vamos verificar cada um desses casos. Vamos lá. Palavras, então, que são monossilábicas, são tônicas, algumas são acentuadas e outras não. Mas, ó, já se lembre daquele nosso mapeamento envolvendo quais vogais? A, E, O, pluralizadas ou não, e ainda em EM e ENS. Monossílabos tônicos. Vejamos. Cá, lá, aquilo que o brasileiro tem muito, ó, fé. Vamos à palavra dó. Mas veja, por exemplo, que monossílabos formados por i e por u não têm acento. Por exemplo, o nome reto, tu, ou a redução do conhecido nome, Ju, ou mesmo Gi de Gisele. Veja só que as vogais determinantes dessas regras de acentuação são as vogais A, E e O, pluralizadas ou não, dos monossílabos tônicos. Agora, nós sabemos que oxítonas e paroxítonas, mais uma vez,
são palavras que dependem exatamente daquele nosso esquema, não é mesmo? Qual o nosso esquema? A, E, O, é M e NS. Agora aqui, em oxítonas e paroxítonas, não custa nada você puxar aí uma chave e escrever no cantinho. Isso é M e é NS. Vamos notar então palavras oxítonas, que são ou não são acentuadas. Veja só. Juiz não possui acento. Vamos falar aqui da expressão Malu, aliás, a redução de Maria Lúcia, normalmente, finalizada em U, e que não possui acento. Mas veja a palavra jacá ou cajá. Veja mais uma. O famoso apelido Lelé, ou mesmo o nome Pelé, né? Finalizado em E, oxítono, tonicidade na última sílaba tem que ter acento. E uma palavra conhecida também, paletó. Vamos colocar aí com S agora, pluralizado. Paletós. Certo? É MNS, poderíamos colocar alguém, vintém, parabéns, vinténs, né? Haveria também o acento. Agora vamos a palavras paroxítonas, que ora são acentuadas, ora não são acentuadas. Vamos lá. Móvel. Vamos à palavra hífen. Vamos ao termo hífens. Vamos a mais uma expressão, a palavra, o nome próprio, Roger, que deve ser acentuado, porque é finalizado em R, tá legal? Mais uma palavra, a palavra táxi, paroxítono finalizado em I. Vamos a mais uma, a expressão... vamos à expressão... biquíni. E assim vai. Tá legal? Vamos provar, então, por que essas palavras aqui, oxítonas e paroxítonas, ora tem acento, ora não tem acento. Lembre-se de que a tonicidade das paroxítonas está na penúltima sílaba. E que eu devo olhar, na verdade, a finalização desses termos. Tá legal? Vamos lá. A palavra juiz não tem acento por quê? Ora, porque juiz é uma paroxítona finalizada em Z ou IZ. Então não há motivo de acentuá-la. Juiz não tem acento, oxítona finalizada em Z. Malu. Bom, Malu é uma oxítona finalizada em quê? U. E não deve ter o acento. Agora, aliás, muita gente acaba colocando, né, em Gugu, algumas pessoas vão lá e colocam um acento agudo. Não, poxa, é uma oxítona finalizada em U. Agora, em jacá ou ucajá, há o acento porque é uma oxítona, ou seriam duas oxítonas finalizadas em A. A vogal A é determinante para as regras de acentuação. Veja também que lelé é uma oxítona finalizada em E. Todas as oxítonas finalizadas em E têm acento. Paletós, oxítona finalizada em O, assim como giló, e deve fazer o uso do acento gráfico. Agora vamos às paroxítonas. Ou vamos aos termos paroxítonos, tanto faz. Móvel é uma paroxítona finalizada em quê? L. E as paroxítonas que não são acentuadas, não são acentuadas. Não são. Vamos lá. As que não são, A é O, é M e é NS. Ou como muita gente diz, em e ens. Não são. Móvel é finalizado em L, haverá o uso do acento. Hífen, finalizado em N, ou EN, não haveria em ENS. Veja que legal. Eu recebi uma pergunta um dia desses, na verdade, também uma colocação por essas mídias sociais, exatamente pelo Facebook. E uma pessoa disse o seguinte: professor, por que a palavra hífen tem acento, mas a expressão hífens não tem acento? Resposta: basta você notar exatamente a regra dos termos paroxítonos. Toda palavra paroxítona finalizada em N apenas, deve ser acentuada. Mas as palavras paroxítonas finalizadas em E, N
S não devem fazer uso do acento gráfico. Por isso que hífens, jovens e pólens não são termos acentuados. Mas veja que hífen e pólen, como são finalizados apenas em N, devem fazer o uso do acento. Veja, por exemplo, o caso aqui no quadro. A expressão hífens sem o uso do acento gráfico. Roger, assim como Jader, são termos paroxítonos finalizados em R e devem fazer o uso do acento. A palavra tax também é uma paroxítona finalizada em I e deve ser acentuada. Aliás, toda palavra paroxítona finalizada em I faz o uso do acento gráfico. Tax está aqui. E também a palavra biquíni, paroxítona finalizada em I e deve ter o acento. Para finalizar, então, essa série de exemplos e começarmos os casos específicos e adentrarmos aí a nossa reforma ortográfica, vamos também a uma nota. Veja essa nota comigo aqui no quadro. Vamos escrever, então, a palavra nota. Todas as palavras paroxítonas finalizadas em R, X, N, L e ditongo são palavras paroxítonas acentuadas graficamente. Vejamos os exemplos. R, X, N, L, ditongo. Aliás, muita gente se lembra da famosa regrinha do rouxinol. Exatamente aqui. Eu não gosto muito da regra, porém, respeito. Palavra paroxítona finalizada em R. Caráter. Viu? É só não finalizar em AEO, EM nem ANS. Palavra paroxítona finalizada em X. Xerox. Aliás, Xerox também pode ter a pronúncia como Xerox. Mas basta você se lembrar de que Xerox não faria uso do acento. Palavra paroxítona finalizada em N. Vamos escrever a expressão. A palavra pólen. Palavra paroxítona finalizada em L. E deve ser acentuada. A palavra útil. Palavra paroxítona finalizada em ditongo. Ditongo é muito importante. Falamos de água há alguns instantes. Voltemos aqui para falar de outra finalizada em ditongo. A palavra pedágio. Tá legal? A palavra pedágio, então, deve ser acentuada, tá? Porque é uma palavra paroxítona finalizada em ditongo. E aí também, doutores, nada de colocar, né, no raciocínio o seguinte: pedágio é uma palavra paroxítona finalizada em O. Não somente. É paroxítona finalizada em ditongo, por isso está lá o acento agudo. Pedágio. Separe a sílaba. Pedágio. Pedágio. 3 sílabas. Se há 3 sílabas, há 3 vogais. Só que no finalzinho aqui, nós conseguimos perceber a existência de uma vogal e de uma semivogal. Vogal e semivogal, pedágio. Veja só também que nós teríamos a palavra, veja só essa palavra aqui no nosso quadro, ó, a palavra ágil. Certo? A palavra ágil tem 2 sílabas. Só que na última sílaba acontece o fenômeno chamado exatamente de ditongo. Toda palavra paroxítona finalizada em ditongo deve ser acentuada. A palavra paroxítona finalizada em ditongo tem lá o seu acento. Muito comum esse tipo de questão de prova, tá legal? Vamos apagar então aqui este passo e vamos escrever alguns termos proparoxítonos. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm tonicidade na antepenúltima sílaba. Vamos acompanhar palavras então, esses termos proparoxítonos.
Vamos aí então a conhecidos termos proparoxítonos. Vamos lá. Palavra como último, palavra como côncavo, lévedo, ínterim, as inteirinhas, o famoso intervalo de tempo, né? Mais um, tráfego, tráfico, trôpego, etc. E vamos também, não é, a identificação da sílaba tônica. Vejamos. As palavras proparoxítonas apresentam a antepenúltima sílaba tônica. É isso aí. E todas as palavras, todos os termos proparoxítonos são acentuados graficamente. Acompanha aí, que beleza. Olha só o quadro. Veja o quadro na sua tela. Repetindo, termos como último, côncavo, lévedo, ínterim, tráfego e trôpego devem ser acentuados. Todos os que têm tonicidade na antepenúltima sílaba devem ter o acento. Vamos aqui então a este mapeamento mais uma vez, tá legal? Mais uma vez e pela última vez. Olha só, as vogais determinantes então são A, E, O. EM e ENS são também dois conjuntos que valem para as regras de acentuação. Tá legal? Por isso, eu fiz um slide envolvendo exatamente essa nossa parte. Veja só, no nosso penúltimo slide, antepenúltimo slide, esse aqui, ó, de acentuação, eu coloquei todos esses termos. Vejam só, A, E, O, pluralizados ou não, e EM e ENS. São esses aqui os fatores que determinam as regras de acentuação. Muito bem? Bom, beleza. Acho que a galera aqui, acho que o pessoal todo, todos vocês estão preparados exatamente para entender o que mudou no nosso português. Até agora, ao longo desses 45 minutos de transmissão, nós vimos exatamente a base da nossa língua. Quantidade de sílabas, de vogais, de tongo, tritongo, alfabeto de 26 letras. Vocês estão preparados para as regras de acentuação. Até ficaram, às vezes, cansados de A, E, O, EM e ENS, não é mesmo? Eu vou aqui a uma lista de algumas palavras que eram acentuadas e agora não são mais acentuadas. Eu gostaria que você percebesse exatamente o princípio de cada uma dessas palavras. Vamos acompanhar então aqui comigo este princípio, essa lista desses termos que foram alterados. Agora nós vamos direto, nós vamos a este mergulho aí no novo acordo ortográfico. Preste só atenção aqui ao tópico. Vamos ao título aqui? Escreva só comigo assim, ó. Novo acordo ortográfico. Nós vamos entender então exatamente essas alterações. Nós vamos entender o que foi alterado. Eu coloquei aqui no título, novo acordo ortográfico. São essas três palavras. E aí eu gostaria que você colocasse aqui abaixo algumas palavras, alguns termos que foram alterados. Vamos visualizar aí a lógica de tudo isso. Certo, coloquei aqui no quadro, então, 5 palavras. Isso, pode deixar focalizado de lá, deixa aquela imagem. Isso, eu quero que a galera, todos vocês, todos os doutores, fiquem focalizados exatamente nesses 5 termos aí que estão no quadro. Quais são as palavras do quadro? Vejam lá. Isso, creem, voo, do voo, número tal, do transporte aéreo, da aviação. Aí nós temos a palavra ideia,
nós temos leem e nós temos a palavra heróico. Eu peço gentilmente que você identifique a sílaba tônica dessas 5 palavras. Pode pedir ajuda aí para o seu colega. Vamos lá, as sílabas tônicas de cada uma dessas palavras. Poxa, olha só então. Vamos à identificação da sílaba tônica de cada uma dessas palavras? Vamos lá então? Ó, creem. Creem. Separo a sílaba. Vejo que é uma palavra, vejo que a sílaba tônica é o cre, de creem. É isso? Vamos à palavra vou. Vamos à identificação da sílaba tônica em ideia. Ideia. Vamos à palavra leem. Leem. Lê. Vamos à palavra heróico. É roico. É roico. É roico. Creem. Voo. Ideia. Leem. Heróico. Doutores, doutores. Volta aquela imagem, por gentileza, do quadro todo cheio. Isso, essa imagem. Doutores, doutores, doutores. Todas essas palavras identificadas e verificadas no quadro são palavras paroxítonas. Espera aí. Então eu vou puxar uma seta de cá. Esse então quer dizer que é o espírito do acordo ortográfico? Será isso mesmo? Bom, eu peço uma setinha então. Vamos escrever a expressão paroxítonos. Nós vamos agora à alma do novo acordo ortográfico. Veja que a sílaba tônica, em todos os casos, é a penúltima. Penúltima. São palavras paroxítonas. Todas essas palavras eram registradas com acento? Eram registradas com acento? Agora já não há mais o uso do acento. Veja só então comigo aqui como essas palavras eram. Então vou até escrever assim, ó. Antes nós tínhamos o quê? Creem. Antes era vou, com acento circunflexo aqui no primeiro O. Ideia. Muita gente fica chateada. Ah, tirou o acento de ideia, ficou tão feio. Mas nós vamos entender o motivo de tudo isso. Leem, como era? Era assim. E heróico, como era? Era assim. Por que será que ficou assim? Agora sim chegamos à reflexão. Vamos para cá. A reflexão é a seguinte. O espírito do novo acordo ortográfico está na adequação à regra dos paroxítonos. Será que você bem aprendeu durante os 45 minutos? Quais são os paroxítonos não acentuados? Bom, os paroxítonos não acentuados são aqueles finalizados em A, E, O, pluralizados ou não, M e NS. Eu me recordo de ler uma obra sobre nossa língua, na qual o autor afirma, que a nossa língua tinha, ou melhor, né, na época tinha, alguns problemas em relação a palavras paroxítonas. Poxa, imagine, por exemplo, para uma criança, alguém que está ali iniciando seus estudos, o camarada verifica, né? Ele escreve lá, levem, batem, sem acento. É porque levem e batem são palavras paroxítonas finalizadas em EM. Boa. Aí, de repente, esse menino, esse garotinho, escreve a palavra leem, que é também paroxítona, finalizada também em EM, e o cara tem que colocar o acento. Por quê? Só porque a vogal é igual? Não.
Vamos pensar somente sob o ponto de vista da acentuação. Veja só comigo aqui no quadro. A palavra creem é paroxítona finalizada em EM. EM. Paroxítonas finalizadas em EM são acentuadas? Não. Creem, levem, batem, jovem. São paroxítonas finalizadas em EM, independentemente se são formas verbais ou não. Voo é uma palavra paroxítona finalizada em O. Ideia, palavra paroxítona finalizada em A. Leem, palavra paroxítona finalizada em EM. Heróico, palavra paroxítona finalizada em O. Poxa, A, O e EM, paroxítonos, não são acentuados? Puxa vida! Então será que eu posso concluir isso para a minha vida? É claro que sim. Muda para outra câmera, por gentileza. Justamente porque agora você pode colocar a relação comigo assim. O intuito da reforma ortográfica foi adequar palavras paroxítonas que eram acentuadas e não seguiam a regra. Poxa, paroxítonas finalizadas em A, EO, EM e ENS não devem fazer uso de acento. Por isso que creem, vou, ideia, leem e heróico não são mais palavras acentuadas. Doutores, você já deve ter notado, por exemplo, que o verbo para, ou você que de repente até admirava as canções de Cazuza, como por exemplo, o tempo não para. Para antigamente tinha acento. Por que perdeu acento? O seu concorrente, naturalmente, vai apenas decorar. Ele vai lá visualizar. Eu sei que hoje para não tem acento. Mas por que não tem o acento? Você. Porque é paroxítona finalizada em A. Não é finalizada em ditongo. E palavras paroxítonas finalizadas em A não devem fazer uso do acento. Para, pera, casa, mala, lava, nada disso tem acento. Vamos a uma pergunta também bem comum. Muita gente diz assim, pergunta, ó. Muita gente pergunta assim para mim. E também já vi vários questionamentos envolvendo isso, né? A pergunta é a seguinte: professor, a reforma ortográfica mexeu na palavra herói? A reforma ortográfica mexeu no verbo tem? O que você acha? Se você diz que não, você está correto na sua análise. Sabe por quê? Porque herói, o acento está na última sílaba. A reforma não mexeu em palavras que têm acento na última sílaba. Veja, por exemplo, o caso da palavra tem. Tem é um monossilábico. A reforma ortográfica mexeu em monossilábicos? Não. A reforma ortográfica só alterou a acentuação de palavras paroxítonas. Mais uma vez, o intuito da reforma ortográfica foi colocar termos que eram mal acentuados nas regras dos paroxítonos. Certo? É por isso que palavras como vou, leem, creem, deem não são mais acentuadas. Essas palavras eram mal acentuadas. E a reforma enquadrou todos esses termos na regra dos paroxítonos. Então imagine uma criança que vai estudar agora. Que estude, por exemplo, a palavra coco, tonicidade na penúltima sílaba, finalizada em O, não tem acento. Igual heróico. Paroxítona também finalizada em O e que não deve fazer uso do acento. Agora sim nós podemos repassar tudo aquilo que foi visto nessa nossa primeira aula, dessa primeira aula, na verdade, nesse primeiro momento, da segunda aula, melhor dizendo, né? Bom, você sabe muito bem, então, que pelo novo acordo ortográfico, existem 26 letras no alfabeto. Qual é o espírito da reforma ortográfica? Alterar, né, adequar termos
a regra das palavras paroxítonas, certo? Então, por isso que eu falei durante mais de 45 minutos sobre o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Afinal, muita gente está aí sem estudar a parte gramatical já há um certo tempo, né? É hora de rever determinados conceitos. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Você deve se lembrar das vogais A e O, pluralizadas ou não. E também da duplinha EM e ENS. O que se acentua em oxítona, não se acentua em paroxítona. E você que gosta de assistir a novelas, a televisão, deve visualizar hoje a palavra estreia, sem acento. Não fique apenas decorando. Veja que estreia é uma palavra paroxítona finalizada em A. E as palavras paroxítonas finalizadas em A, estrei, A, não devem receber o acento gráfico mais. O novo acordo ortográfico foi cobrado no exame de suficiência de 2012. Então, é muito importante você já ficar bem ciente de que as alterações dos paroxítonos são muito importantes para a sua prova. Um abraço, então, e até a nossa próxima aula, o nosso próximo momento. Olá, pessoal. Então vamos à continuidade, né, do nosso encontro aí sobre o acordo ortográfico aqui pelo curso Eficaz comigo, professor Diogo Arraes. Nós estávamos falando sobre regras envolvendo a prosódia, ou seja, o estudo relativo à tonicidade, aos sons das nossas palavras, as palavras da língua portuguesa. Tratamos basicamente na primeira etapa sobre o aumento aí do nosso alfabeto de 23 para 26 letras e vimos também que várias palavras não possuem mais o acento, exatamente por serem palavras paroxítonas. Lembre-se de que os acentos foram retirados somente de palavras paroxítonas, exatamente para adequação à regra dos termos paroxítonos. E quais são as palavras paroxítonas que não devem ser acentuadas? São as palavras paroxítonas finalizadas em A, E, O, pluralizados ou não, EM e ENS. Vimos que casa, levem, leem. Vimos que coco, vimos que homem e jovens são termos não acentuados graficamente. Não fazem uso nem de agudo, nem de circunflexo. Vejamos então o nosso primeiro slide para aquilo que é tema do nosso segundo momento aqui, exatamente as chamadas especificidades em relação ao acordo ortográfico e também as regras de prosódia. Vejam só então aqui na tela, nós temos a famosa regra dos verbos crer, dar, ler e ver. Uma regrinha conhecida como a regra do crer-de-lever. Veja só, os termos crer, ler, ver e de fazem uso do acento chamado de acento circunflexo. Afinal, são termos verbais e monossilábicos. O acento continua da mesma forma, quer dizer, crer, de, lever. Agora, note, por exemplo, que creem, leem, veem e deem são termos não mais acentuados. Habilita, por gentileza, a caneta para mim. Maravilha. Vamos lá, então. Ó. Creem, leem, veem e deem não tem mais o acento, não é mesmo? Veja só na sua tela aí. Veja que crer é a sílaba tônica, lê, vê e dê. São palavras paroxítonas finalizadas em EM. Igualzinho, doutores, a isso aqui, ó, ao termo batem. Paroxítona finalizada em EM. E não deve fazer uso de acento gráfico. Essa representa aí nossa primeira regra, né, envolvendo aí os paroxítonos que foram alterados. Engraçado notar que creem, deem, leem e veem eram acentuados, faziam uso do acento circunflexo. Esse acento circunflexo não existe mais por adequação à regra dos paroxítonos. Bom, muito cuidado agora porque nós iremos ao quadro justamente para a verificação de dois verbos. A regra dos verbos ter e vir. Aliás, essa regra continua. Vamos escrever então aqui no quadro esta duplinha. Ó. Vamos aqui comigo. A regra dos verbos ter e vir. Muita gente pergunta assim, será que houve alteração? Não houve alteração na regra
dos verbos ter e vir. Bom, como esses dois verbos funcionam na terceira pessoa? Veja só comigo. Na terceira pessoa do singular, nós temos as formas. Deixa eu achar aqui a outra caneta. Na terceira pessoa do singular, nós temos as formas ele tem, ele vem aqui todos os dias. Claro, sem uso do acento, isso não tem nada a ver com a reforma. Reforma não mexeu em termos monossilábicos. E aí, vamos verificar também a terceira pessoa plural. A terceira pessoa plural faz o uso do acento chamado de acento circunflexo. Eles têm, eles vêm. Olhe para isso aqui, olhe para esse esquema. Aliás, são palavras de uma sílaba só, são formas verbais de uma sílaba. E veja também a nossa tela. Faça uma comparação, por gentileza. Olha só. Abre de cá. Isso, legal. Veja só, que creem, leem, deem e vêm são o quê? São paroxítonos. Aqui nós temos duas sílabas. Tá legal? Olha só na sua tela, riscando aí completa. Ou seja, ter e vir são verbos que não sofreram alteração. Ou seja, não mudaram. A regra de ter e vir continua, clássica desta mesma forma. Maravilha. Volta aqui para o quadro. É interessante você notar também que os verbos ter e vir podem estar com prefixo. Isso é o que vai formar, por exemplo, as formas mantém, entretém, intervém. Vamos aqui rapidamente à escrita dessa regra. Na terceira pessoa, singular, havendo prefixo, claro, né? Você vai verificar. Ele mantém sozinho a casa. Ou, por exemplo, o juiz intervém. Uso do acento agudo. São termos oxítonos, finalizados em AM. Você sabe muito bem que toda palavra oxítona finalizada em AM deve fazer o uso do acento gráfico. E a terceira pessoa do plural, esta terceira pessoa do plural continuará fazendo uso do acento circunflexo, como, por exemplo, eles mantêm, os juízes intervêm nas questões. Observe atentamente. Isso, deixa aquela imagem focalizada no quadro, fica melhor. Isso. Então, a regra dos verbos ter e vir continua. Isso é do mesmo jeito, não há alteração. Houve alteração, sim, em crer, dar, ler e ver. Outro conjunto. Crer, de, lever é uma regra, ter e vir representa outra regra. Agora, veja que interessante, não é? Então tá certo. Aqui então eu vejo que monossilábico não faz uso do acento e que sempre no plural, sempre as formas pluralizadas de ter e vir fazem uso de que tipo de acento? Circunflexo. Mantém, tem, intervém, vem. Acento circunflexo. Tá legal? E na terceira pessoa do plural, com o chamado prefixo, claro, né? Com o prefixo, no singular há uso do acento agudo e no plural há uso do acento circunflexo. Legal. Isso, vamos para um próximo passo aqui. Você viu, eu falei a você também, que as principais vogais são as vogais A, E, O. Bom, professor, será que existe regra para I e para U? Sim, a famosa regra dos hiatos que nós veremos logo, logo. Vamos a um próximo passo, vamos a um próximo slide. Vejamos. Nós vamos falar agora, já começamos um pouquinho a olhar para I e para U. Basicamente, né, são 3 regrinhas de aquecimento. E a nossa terceira regra de aquecimento, dessa nossa parte específica sobre prosódia, envolve a chamada regra dos ditongos el, ei, oi. Você deve notar que el, ei e oi, na última sílaba, e monossilábicos, não passaram por alteração em relação à reforma ortográfica.
el, ei, oi, não tiveram nenhuma alteração. Quer dizer, você vai notar, por exemplo, que as palavras, veja lá comigo, coloca o tablet todo na tela. Isso, veja só, que as palavras papéis, heróis e réu apresentam esses chamados ditongos abertos. Essa é a nossa próxima regra aí, ó. El, ei e oi. Na última sílaba ou monossilábicos. Aí há o uso do acento. Por quê, professor? Porque esta regra é uma regra isolada. Tá certo? Observe aí mais uma vez, então. Papéis, herói, heróis, réu. Tem um acento para a regra dos ditongos abertos. Agora, veja que ideia, assembleia, heróico e coreia não fazem uso de nenhum acento. Ah, professor, mas essas palavras têm aí, ó, o ditongo aberto, ei ou oi. Sim, doutor, mas o que você deve verificar agora, até vou escrever aqui a sigla, RO, de reforma ortográfica. O que você deve notar é que ideia, assembleia, heróico e coreia são todos termos paroxítonos, finalizados em A ou O. E nós vamos escrever esta palavra. E você sabe muito bem que palavras paroxítonas finalizadas em A, em E, em O, em A, não tem acento, né? Por isso que hoje, pela reforma ortográfica, ideia, assembleia, heróico e coreia não mais fazem uso do acento. Tá legal? Acento escrito. Tem ditongo aberto? Sim. Mas são paroxítonas. Ó, ideia, assembleia, veja heróico, heróico e coreia. Todas são palavras paroxítonas finalizadas com vogais. Maravilha? Muito bem, então. Veja para cá, então. Muita gente, no começo dessa reforma ortográfica, ou quando se falou muito sobre esse acordo ortográfico, muita gente acabou decorando o seguinte, que os ditongos e e oi, posicionados na penúltima sílaba, não mais fariam acento. A coisa não é por aí. O que, na verdade, a pessoa tem de levar adiante sobre o novo acordo ortográfico? Primeiro, tem de lá puxar a base, tem de ter uma base. E qual é a base? A regra dos termos paroxítonos. Você sabe muito bem que palavras paroxítonas, lá com aquele final todo, A, E, O, E, M e E, N, S, não são termos acentuados, ou seja, nada de colocar agudo nem circunflexo finalizados assim. As palavras geyser e destroyer são acentuadas graficamente porque são palavras paroxítonas finalizadas em R. Você pode encontrar esses dois termos na hora da prova. Deixe mais uma vez o tablet todo na tela. Veja. Então eu coloquei aqui a parte, eu deixei a parte, deixei reservado aí, os termos geyser e destroyer. Por que continuam com acento? Ah, professor, engraçado que essas palavras têm ei e oi na penúltima sílaba. Sim, mas são paroxítonos finalizados em R. São paroxítonos finalizados em R. O acento continua. Sempre haverá acento. Então, vamos escrever aqui, ó. Sempre acentuados. Ah? Geyser, destroyer, serão sempre acentuados. São palavras paroxítonas finalizadas em R. Toda palavra paroxítona finalizada em R deve ser acentuada. Você se lembra? Será que você se lembra do primeiro momento dessa nossa segunda aula? Eu coloquei, por exemplo, a palavra caráter e disse, caráter tem acento, porque é uma palavra finalizada em R. Tá legal? Muito bem. Voltemos à imagem. Só gostaria de lembrar a todos vocês que todos os tópicos, todas as regras, todos os comentários e ainda exercícios
poderão ser conferidos no meu livro, publicado pela editora Saraiva, a obra Português, assinada por mim, Diogo Arraes, da coleção Concursos Públicos. Basta você procurar pelo site www.saraiva.com.br ou mesmo ir a uma livraria Saraiva. Olha, existem revisões também com vídeos muito pequenos sobre o que nós estamos falando. Basta você digitar Diogo Arraes no YouTube e você terá acesso a vídeos meus comentando exatamente sobre essas determinadas alterações. Tá legal? Bom, depois de falarmos então sobre a regra dos verbos crer, dar, ler e ver, famosa regra do crer, ler, ver, nós também falamos sobre ter e vir. Além de ter e vir, ditongos el, ei e oi. Sim, finalizados em a, se esses ditongos estiverem na penúltima sílaba, como assembleia, onomatopeia, ideia, estreia, heróico, não são mais acentuados. Agora, se estiverem em uma sílaba só, ou de repente estiverem na última sílaba, el, ei, oi, continua o acento. Por isso que papéis, heróis, réu, são termos acentuados, né? Uma palavra que nós veremos ali depois de alguns minutos, é a palavra corréu. É o corréu, que continua acentuado, tá legal? Por quê? Ditongo el, ei, oi. Última sílaba, a manutenção da regra. Legal? Espero que sim, espero que você tenha anotado. Depois faço uma breve revisão. Bom, agora sim, chegamos a um momento muito interessante. A famosa regra dos hiatos. Você sabe o que é um hiato? O que significa a palavra hiato? Hiato, na verdade, é um isolamento. Quando se fala em hiato, lembra-se diretamente da palavra ilha. Bom, os hiatos correspondem a isolamentos vocálicos. Na nossa língua, nós não encontramos isolamento de consoante. Então, nós devemos ter bastante cuidado com os hiatos formados por i e por u. Gente, eu costumo dizer o seguinte, né? Você sabe muito bem que as vogais i e u podem ser vogais e podem também ser semivogais, né? No comecinho também da aula, no primeiro momento, eu citei o exemplo, citei o termo Uruguai e informei a todos vocês. Guai, última sílaba, tritongo. Guai, uai, o i, semivogais, e o a vogal. Agora, quando este u apresentam força e estão isolados, e aí vem lá o danado do acento. Seja bem-vindo, então, à nossa quarta regra envolvendo as especificidades. Vamos à tela, então, para a regra dos hiatos, formados por i e por u, acompanhados ou não de s. Tela cheia aí com o tablet a você, veja só. Palavras como saída, faísca, balaústre, aí, país, são todas acentuadas. Vamos escrever então. Hiatos formados por i barra u, vírgula, acompanhados ou não pela letra S. Isso, hiato lembra de isolamento, hiatos formados por I e por U, acompanhados ou não de S ou por S. Quer exemplo desses hiatos formados por I e por U, acompanhados ou não de S? Veja só, saída, faísca, balaústre, aí, país. Separe a sílaba para você verificar, ó. Saída. Tá vendo que está isolado? Além de estar isolado, tem força. É forte. Saída. Faísca. Faísca. Acompanhado ou não de S. Balaústre. Balaústre. Está acompanhado de S. Isolado ou acompanhado de S. Aí e país. Tá vendo?
Essa regra é a regra dos hiatos. Tudo bem? Mais alguns segundos. Repetindo. Os hiatos formados por I e por U, acompanhados ou não de S, devem fazer o uso do acento, sempre acento agudo, jamais acento circunflexo. Hiatos formados por I e por U, acompanhados ou não da letra S. Mais alguns segundos aí. Enquanto eu escrevo um desafio. Doutores, observem agora o quadro à tinta. Eu escrevi duas palavras e gostaria que você visse a diferença entre essas duas palavras. Pode aproximar bastante, mas só um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, beleza. Peço, por favor, que você leia em voz alta. Não há problema nenhum em você ler em voz alta. Eu vou contar até 3. E peço na palavra de cima, primeira palavra, para que você leia, então, em voz alta. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora, leia a palavra de baixo. 1, 2, 3. Boa! Você deve ter visto, então, que a palavra de cima é pronunciada como raissa, 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 raissa. E a de baixo é pronunciada como raíssa. Bom, por que será que a palavra de cima não possui acento? A pronúncia é diferente. E a palavra abaixo possui o acento agudo. E também, né, tem uma pronúncia diferente da de cima. É raíssa e o outro é raissa. Vamos à diferença? Olha só. Vamos notar a diferença. Veja que raissa, raissa, aqui há um ditongo. São duas sílabas. Raissa, raissa, raissa. Veja, aqui está a vogal na letra A e o I é a chamada semivogal. Você deve se lembrar de que ditongos são caracterizados pela junção de vogal, neste caso a letra A, mais a semivogal, que neste caso é a letra I. Então temos raissa. Mas no exemplo de baixo, nós podemos separar a sílaba da seguinte forma. Primeira sílaba, ra. Segunda sílaba, is. E a última, sa. Ra, i, sa. Veja, aqui o i tem força, está acompanhado de S. Será que nós podemos nos lembrar de uma regra? Claro que sim, a mesma coisa de faísca. Vou puxar de cá para a justificativa. Esta é a regra dos hiatos formados por I ou por U, acompanhados ou não da letra S. Muito bem. Por isso, então, a palavra raiz tem acento, tá legal? Hiatos. Maravilha, então. Tá bom? A única letra que pode acompanhar é exatamente a letra, estou na câmera de cá, né? A letra S. Se de repente I ou U estiverem acompanhados de outra letra, tá? De uma outra consoante, nada de fazer o uso do acento gráfico. É por isso, por exemplo, que a palavra Raul, né? Você que se chama Raul, não deve ter o nome acentuado graficamente pelas regras ortográficas da nossa língua, né? Raul não é um hiato, né? Não é, a letra U não é acompanhada de S, nem está isolada. Por isso, não há o uso do acento agudo Raul sem o uso de nenhum acento. Tá legal? Bom, coloque mais uma vez esses exemplos na tela cheia, por gentileza. Aí, beleza, então. Vamos lá. Relembrar, então, saída, faísca, balaústre, aí, país, representam aí as poucas palavras com o acento em I ou U, não é verdade? Porque nós temos essa regra, isso aí que é bem específico, esse caminho específico da acentuação envolvendo as letras I ou U. E o seguinte, vamos à frente agora. Vamos a um próximo slide. Veja só.
Gente, aí é uma loucura. Aí é muito bom anotar. Sim, bom anotar para nós nos prepararmos para o exame de suficiência. Mas, em determinadas partes, nós não temos tanta lógica do novo acordo. Esse, ao meu ver, é um ponto negativo do acordo ortográfico, a retirada do acento de alguns hiatos. Presta atenção no que eu vou mostrar a você. Vamos lá. Antes desse acordo ortográfico, desse decreto 6583 de 2008, as palavras feiura, baiuca e bocaiúva eram acentuadas graficamente. Antes, veja só, feiura, baiuca e bocaiúva eram acentuadas graficamente. Havia esse uso do acento, né? Aí você vai me falar assim, professor, exatamente pela regra dos hiatos, não é? Sim, pela regra dos hiatos. Vejamos então como é a separação silábica, ó. Fei, u, ra. Fei, u, ra. O i está isolado? O u está isolado? Sim. Acompanhado ou não de S? Então, era acentuado. Bo, cai, u, vá. Certo? Isolado, quer dizer, então, uso do acento. Bai, u, ca. Só que a Academia Brasileira de Letras percebeu que, por uso popular, uso do povão, a palavra feiura, em outras palavras, que ninguém praticamente colocava acento em feiura. Aí a academia decidiu resolver o seguinte, ó, vamos respirar. Respire e ouça atentamente isso aqui. Os hiatos formados por i e por u, basicamente são essas três palavras. Precedidos de ditongos decrescentes, perderam o uso do acento, e é assim que é hoje. Os hiatos formados por i ou por u, precedidos de ditongos decrescentes. Anote primeiro e depois você vai comigo a este entendimento, esta parte, tá legal? Hiatos formados por i ou por u, basicamente essas três palavras, feiura, baiuca e bocaiúva, não mais fazem uso do acento. Tá? Vamos lá. Vamos ao quadro à tinta. Por este quadro agora, você vai verificar exatamente isso que está sendo comentado. Eu vou escrever agora a expressão, a palavra, ditongo decrescente. Decrescente. Nós vamos verificar, ó, que a palavra feiura, tá? Nesta sílaba, fei, depois nós temos a sílaba u, em terceiro ponto nós temos a sílaba ra. Veja que este ato, formado pela vogal u, é precedido de um ditongo decrescente. Agora, o que é, lógico, né? O que é um ditongo decrescente? Um ditongo decrescente é formado primeiro por uma vogal e depois por uma semivogal. Lembre-se de que as semivogais são i e u. Então, quando aparece a vogal primeiro e depois a semivogal, isso, claro, precedendo o hiato, você tem razão nisso que você está falando, a palavra deixou de ter o acento. Agora, você que não quer se especializar tanto na nossa língua, tanto no nosso português, basta gravar o seguinte: feiura, baiuca e bocaiúva são palavras que podem cair na sua prova. Então você vai anotar que feiura, baiuca e bocaiúva são hiatos precedidos de ditongos decrescentes e o acento não mais existe nessas três palavras por uma questão de uso popular. O uso popular retirou o acento de hiatos precedidos de ditongos decrescentes. A regra é clara, exatamente nesse ponto de uso popular. Tá legal? Então,
Foi retirado aí o acento de feiura, por isso é um hiato precedido por ditongo decrescente. Tá legal? Voltemos mais uma vez ao tablet aí, vamos lá? Bom, doutores, então essa é a relação de antes e depois. Eu vou utilizar aqui a... apaga para mim, por gentileza, tudo aí. Como é que faz para apagar isso aí? Tá, beleza. Isso. Tá, por quê? Porque eu quero que exatamente você veja, você note na tela, que antes do acordo ortográfico, feiura, baiuca e bocaiúva seguiam a regra dos hiatos, i ou u isolados, tônicos, né? Hoje, feiura, baiuca e bocaiúva são hiatos precedidos de ditongos decrescentes e o acento deixou de existir nesses termos. Ditongos decrescentes. E uma nota no finalzinho, tá? Note isso daqui. Nota. As palavras teiu, tuiuiu e piauí continuam com o acento, porque a sílaba forte é a última. Basta apenas acrescentar, tá? Trabalhe aí um pouquinho com a questão da memória, muita atenção. Teiu, tuiuiu e piauí são termos que continuam com o uso do acento agudo, tá legal? Continuam com o uso do acento agudo. Continuam por quê? Porque a sílaba, o hiato está lá na última sílaba. Legal? Você ainda pode colocar isso, ó. Você pode fazer a referência à última sílaba. Última sílaba e também a sílaba isolada. Tá legal? Ótimo. Então essa é a regra dos hiatos. Bom, puxa vida, vamos dar uma respirada aqui, vamos recapturar todas as regras faladas até agora? Bom, nesses nossos primeiros minutos, envolvendo a parte específica do nosso acordo ortográfico, disse a vocês, o acordo mexeu nos verbos creem, deem, leem e vêm, por estarem como palavras paroxítonas, finalizadas em EM, e não há o uso do acento. Você viu também que há alterações nos ditongos abertos el, ei e oi. Se ei, e oi estiverem na penúltima sílaba, como ideia, assembleia e heróico, o acento deixou de existir. A reforma ortográfica não mexeu, ou o acordo, esse decreto 6583, não mexeu nos verbos ter e vir, por serem monossilábicos e, em algumas formas, termos oxítonos. Também falamos sobre os hiatos, que não mais fazem uso do acento. Aqueles hiatos formados por i por u, precedidos de ditongos decrescentes. Palavras mais práticas, feiura, baiuca e bocaiúva, não mais fazem uso do acento agudo. Questão de uso popular, certo? Vamos um pouco à frente agora. Vamos lá. No nosso próximo passo, nós veremos por que a palavra... Coloca essa palavra inteira na tela. Ah, sim, desafio. Doutores, pergunto a todos vocês, por que a palavra guaíba continua acentuada? Porque a palavra guaíba continua fazendo uso do acento agudo. Essa é a grande pergunta aí a todos vocês, tá? E mudou aí? Mudou. Voltando aí, ó. Isso, aqui. Isso na tela. Porque a palavra guaíba continua fazendo uso do acento agudo. Aí alguém vai dizer assim, é para não ficar com tipo, aquela relação, né? Guaiba. É para não ficar como guaiba. Estaria certo também. Mas veja que interessante. Guaíba tem 3 sílabas, não é mesmo? Vamos comigo? Vamos lá, pode deixar aquela mesma imagem. Isso, pode deixar essa mesma imagem. Vamos à primeira sílaba de guaíba. Primeira, guá. Segunda sílaba, i. Terceira sílaba, ba. Guaíba. Isso aqui é um hiato. E é um hiato formado pela letra U.
pela letra I, desculpa. Hiato formado pela letra I. Isolamento e com força na letra I. Só que algo, doutores, algo interessante. Esse hiato formado pela letra I é precedido de um ditongo crescente. Olha só, neste iguá aqui, o primeiro U é classificado como uma semivogal. E o A é classificado como uma vogal. O ditongo aqui é um ditongo crescente. Os hiatos que perderam acento são aqueles que são precedidos de ditongos decrescentes. Vejamos a palavra. Feiura. Feiura, sim, não tem acento, porque o ditongo aqui, vogal mais semivogal, é decrescente. Em Guaíba, o ditongo é crescente. É esta a relação. Tá legal? O ditongo aqui é crescente. Guaíba continua. Normalmente uma palavra acentuada. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos a um próximo slide, o próximo capítulo. Estamos já partindo para o fim. Ah, meu caro. Volta para cá, então. Se eu fizer um mapeamento com todos vocês que carinhosamente estão acompanhando o nosso curso, né? Aqui o curso Eficaz, a parte de língua portuguesa, você já deve ter colocado em mente o seguinte: alfabeto de 26 letras, mudança nos paroxítonos, mudança nos hiatos, legal, aqueles hiatos precedidos de ditongos decrescentes. E mais uma, que todos nós já sabemos, há um tempão já. As palavras de língua portuguesa perderam, não fazem mais o uso de trema, aqueles dois sinais lá, que marcavam a leitura de U. Quer ver? Coloque isso na tela cheia. Veja lá. Veja que 50, linguiça, consequência, linguística, não fazem mais uso de trema. Quer ver? Vamos perceber pela interação. Essas palavras eram assim, né? Essas palavras tinham esse sinalzinho aqui. Agora, como é agora? Vamos lá, vamos pedir para o pessoal aí da produção da aula. Vamos retirar o sinalzinho. As palavras de língua portuguesa, pode apagar tudo. Isso. Não fazem mais uso. Quer dizer, a reforma não mexeu na pronúncia. Sei que aí talvez um mais radical ou outro aí mais bravo com esse novo acordo poderia dizer: então quer dizer que hoje é 50, é linguiça, sem consequência, linguística. Não. A reforma ortográfica não mexeu em absolutamente nada da pronúncia. A pronúncia continua a mesma. 50, linguiça, consequência, linguística. Agora, essas palavras de baixo, Hübner, Citroën e Binchen, são palavras de outras línguas. E a reforma ortográfica não mexeu em outras línguas. Só em palavras de origem portuguesa. Tá? Só mexeu em palavras de origem portuguesa. Muito bem. Beleza. Trema, então. Próximo passo. Legal. Vamos falar do acento diferencial. Doutores, todos vocês terão acesso aos slides, às explicações, estão tendo acesso aí à nossa aula, não é mesmo? Acento diferencial. Você se lembra de antigamente? Antigamente, para tinha acento, polo, pelo, apoio, pera, tudo isso era acentuado. Forma, para, tudo isso tinha acento. Tá? Pode voltar a imagem aqui. As palavras todas eram acentuadas. Polo, apoio, pera, pera. Tinha lá o acento diferencial. Que é lá de 1971, a Lei 5765. Os acentos diferenciais hoje só existem em dois pares. Por e por, pode e pôde. No mais, a reforma, o acordo, mudou tudo isso. Agora sim, volte para cá. Isso, olha só. O acento diferencial só existe nesses dois pares. Por e por, pode e pôde. Tá legal?
só existe aí o acento diferencial. As palavras todas de baixo, os termos para, polo, pelo, apoio, pera, forma, paraquedas, que não faz mais uso de hífen, tomar cuidado, viu, com esse paraquedas sem uso de hífen, paralamas, para-raios, são paroxítonos. E agora, seguem a regra. São palavras paroxítonas e agora seguem a regra. Tá legal? Beleza, maravilha então. Maravilha. E seguem a regra. Para é uma palavra paroxítona finalizada em A, polo finalizado em O, pelo em O, apoie o finalizado em O, pera finalizado em A, forma em A, paraquedas em A, paralamas em A, raios também. O acento diferencial só existe em por e por, pode e pode. Tá bom? Maravilha. Vamos a um próximo passo? Bom, você sabe, só para repetir, tá? Os encontros em OO, como era antes? Antes era assim, não é? Vou, enjoo, perdoo, palavras que faziam uso aí do acento circunflexo. Mas, como são palavras paroxítonas, hoje, pelo novo acordo, não mais fazem uso do acento. Quer dizer, vou, enjoo, perdoo, são palavras não mais acentuadas. Todos são termos paroxítonos. Tá? Então, antes do acordo, era assim. Depois do acordo ortográfico, lá em 2008, e obrigatório a partir do próximo ano, temos aí, então, esta grafia. Vou, enjoo, perdoo. Tá legal? Amigos, vamos voltar para cá agora. Isso, legal. Vamos falar de álcool e alcoólico. Certamente um ou outro aí olhou a expressão álcool e a expressão alcoólico. Álcool e alcoólico são termos que têm o. E por que será? Qual é o motivo da continuidade de acentuação? É o seguinte, álcool e alcoólico são palavras proparoxítonas. Você sabe muito bem que as palavras proparoxítonas, todas, são acentuadas graficamente. Vejamos na tela. Álcool, separação silábica. Primeira sílaba, al. Segunda, co. E a terceira, ou. Álcool. Alcoólico, alcoólico. A palavra toda é pronunciada só com o mesmo, alcoólico e álcool. Certo? Mas são proparoxítonas. Circulo aqui, puxo uma setinha de cá e escrevo que são palavras proparoxítonas. E as palavras proparoxítonas continuam, sim, com o devido acento. Álcool e alcoólico são acentuadas graficamente, sim. Empreste-me o controle do ar-condicionado, por gentileza. Vamos a um próximo ponto, então. Nós vamos a um próximo ponto da nossa reforma aí, deste acordo. Veja só à frente, temos agora, enfim, nós vamos falar aqui do famoso hífen. Volta a imagem aqui, por gentileza. Vamos lá. Ai, ai, traço tão complicado para uns, mas tão simples para outros. Uso de hífen. Eu vou mostrar a vocês aqui o que foi alterado em relação ao uso de hífen, mas fique bem tranquilo, porque nada será tão complicado assim. Eu só gostaria de fazer referência a uma questão, uma palavra, né, que não fazia mais uso de hífen, caiu na prova aí, né, do Conselho Federal de Contabilidade, essa prova, esse exame de suficiência, e você deve saber o seguinte comigo, você vai olhar para cá exatamente para anotar aquilo que foi alterado ou não em relação ao uso de hífen. A primeira história, tá? É que você deve perceber o chamado ou os chamados prefixos de sílabos ou o prefixo de sílabo. Dissílabo, que tem 2 sílabas. Prefixo, gente, lembre-se sempre, doutor, de
pedacinho de palavra, isso que é prefixo, tá? Pedaço de palavra, prefixo. Digam para mim aí, ou diga para mim, nem que seja virtualmente, não há problema, de pedacinhos de palavras. Não são verbos, não são substantivos, são pedaços de palavras chamados de prefixos, de 2 sílabas. Beleza, alto, mais um, contra, manda mais um. Infra, intra, pseudo, proto, masse, mega, super, maravilha. Nós vamos colocar uma regra no quadro em relação a esses prefixos, que são prefixos dissílabos. Nós vamos colocar um balãozinho aqui, ó. Você verá comigo exatamente assim. Você vai colocar dentro desse balão a seguinte regra: letras idênticas ou H. Só isso. Pode colocar dentro do balão isso aí. Esta frase. Letras idênticas ou H. Isso. Letras idênticas ou H. Só vale para prefixos dissílabos. Tá? De 2 sílabas. Letras idênticas ou H. Tem um caso só que é com um prefixo de 3 sílabas. Uma palavrinha só. Depois eu escrevo. Tá? Então, prefixos que são dissílabos. Prefixo dissílabo. Olha só. Só haverá hífen se 2 letrinhas determinadas na palavra forem idênticas ou a palavra principal começar com H. Veja só. Super, homem. Por que há o uso de hífen? Tá bom, a palavra principal começa com H. Super é prefixo? É, prefixo sim. Agora veja, por exemplo, a palavra anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório faz uso de hífen. Por quê? É aí que nós temos de observar. Olha só, estas letras são idênticas. Então vamos repetir o nosso mantra ortográfico. Letras idênticas ou H. Certo? Então você deve seguir exatamente isso aqui, ó. Letras idênticas ou H, para ver os de hífen. Isso para prefixos de sílabos. Vamos a mais um ponto. Você deve pensar assim: por que será que a palavra seminovo não faz uso de hífen? E é sim tudo colada. Seminovo. Ora, porque não há letras idênticas nem uso de H. É muito simples, veja só. Compare as letras. A última do prefixo e a primeira da palavra, ou seja, a primeira da palavra principal. Semi é finalizada por qual letra? I. E a palavra novo começa com N. Veja no que eu estou circulando agora. Estas letras são idênticas? A palavra principal começa com H? Não. Logo, um termo só. E nós ainda vamos acrescentar no esquema as letras R e S. As letras R e S, com prefixos de 2 sílabas, geralmente serão dobradas. Mais uma vez, as letras R e S geralmente serão dobradas. É isso que vai levar exatamente à escrita correta da palavra aerosol. Sol de solução e aero, apesar de ser um prefixo de 3 sílabas, é um dos raros casos de prefixo de 3 sílabas, mas é uma palavra só. Lembre-se, para haver hífen, as letras deverão ser idênticas ou a palavra principal deverá começar por H. O nosso mantra gramatical, mais uma vez, é letras idênticas ou H.
Isso vale apenas para prefixos dissílabos, duas sílabas. Vejamos aqui, doutores, agora um dos nossos últimos slides sobre essa reforma ortográfica. Vejam só essas palavras do tablet. Veja só. Eu gostaria de perguntar, já fazendo essa pergunta direta, por que todos esses termos não fazem uso de hífen nem de espaço? Primeiro, não tem de haver espaço com prefixo. Ou gruda, ou é hífen. Tá? Lembre-se do mantra. Qual é o nosso mantra? Letras idênticas ou H. E não se esqueça de dobrar R ou S. Veja aqui. Estas letras são idênticas? Não. A palavra principal começa com H? Não. Então, cola. As letras são idênticas? É prefixo de duas sílabas? Sim, alto. Começa com H? Não. Então, cola. Super fácil. Então, continua aí, sem o uso de hífen. Seminovo, junto. Contra-regra, cola, mas os R's são dobrados. Não ficaria a regra. Ultravioleta, também junto. Antirrábica, de vacina antirrábica, também tudo junto. Tá legal? Agora veja. Vamos a um próximo passo. Quer ver? Vamos a um próximo passo. Aí, ó, veja palavras que são grafadas com o uso de hífen. E aí nós temos várias, veja só. As palavras anti-inflamatório, super rádio, teleentrega. Olha as letras idênticas ou a palavra começando por H. Super habilidade, inter-relação. Tá legal? Prefixos de duas sílabas. Olha só, circulando os famosos prefixos. Os famosos prefixos de duas sílabas, ó. Inter, tele, anti, super. Vou à frente. Olha, tome bastante cuidado, porque antes da reforma, os prefixos não e quase faziam uso de hífen. Hoje, não mais fazem. Dá uma olhadinha depois nisso, tá? Esse é só um capítulo à parte. Mais importante até agora, envolvendo hífen, letras idênticas ou H. E uma lista. Essa lista é bala. Volta para cá, então. Essa caiu. Essa apareceu. Volta para cá. Apareceu e eu quero a sua atenção. Quero o seu olhar, a sua audiência para esse nosso ponto final envolvendo hífen. Muito cuidado com palavras formadas por conectivos. A sua prova, por exemplo, cobrou a palavra mão de obra. Por que mão de obra, seguindo a nova grafia, não faz mais uso de hífen? Por quê? Porque há um conectivo, uma preposiçãozinha, de. Essas palavras, dia a dia, pôr do sol, mão de obra, fim de semana, pelo fato de haver preposição, perderam o uso de hífen. Então acompanhe na tela isso aqui, ó. As palavras dia a dia, pé de moleque, fim de semana, mão de obra, ponto e vírgula, pão de ló, pé de atleta, ó, o manda-chuva aí todo colado. Grave isso, ó. Aqui eu vou até puxar, ó. As locuções sem hífen vão estar na sua prova. Vão cair. Então, tente grafar aí essas, tá? Tente grafar essas palavras. Por quê? Porque tem o danado do conectivo. Tá bom? Eram grafadas com hífen. Hoje essas locuções, esses termos, essas expressões, não fazem mais uso de hífen. Tá legal? E um ponto muito saudável. Pode voltar até a imagem aqui para mim. Isso, de cá, bacana. Gente, as locuções com hífen são apenas as locuções, estou dizendo, uma, duas, três palavras, né? Duas ou mais. São apenas as locuções voltadas à botânica e à zoologia. Em outras palavras, nome de bicho ou nome de planta com conectivo continua com hífen.
E aí, assim, eu poderia dizer aqui, ó, você poderia pensar, professor, por que o nome da planta, copo de leite, o nome do pássaro, João de Barro, tem o conectivo e hífen permanece? Resposta: nomes ligados à botânica e zoologia. Veja só, ao tablet. Essas têm hífen, não tem? E são locuções. Por quê? Porque são geralmente ligadas à zoologia e à botânica. Tá? Nomes zoológicos e botânicos, mesmo tendo ó, o conectivo, continuam com o quê? Com o uso de hífen. Então, aqui a hífen, pela ligação com botânica e zoologia. Voltemos. Aqui já não há, porque já não há a ligação com... Aqui já não há, porque não há ligação com botânica nem zoologia. De cá, nome de bicho e de planta. Voltou, não há essa relação. Voltou. Então, a locução sem hífen e outro com hífen. Então, porque tem conectivo, mas não indica o nome de bicho e de planta. E os outros continuam sim com o nome de bicho e de planta. Eu sou o professor Diogo Arraes, então, sou gramático pela editora Saraiva, certo? Sou também professor das principais redes telepresenciais do país e é um prazer estar aqui com você. Pode voltar para cá, é um prazer estar com você. Mais essa transmissão, falando um pouquinho mais sobre o novo acordo ortográfico. Se você tem alguma dúvida, pode enviar um e-mail para mim. O e-mail é diogoarrais@sabermuitomais.com.br. Certamente responderei a você. Procure colocar no título, fazer referência, aluno, curso eficaz. Responderei o mais breve possível. Só estarei de volta aqui, né, no curso, logo após esta aula foi gravada, em função de uma ausência minha, em função de férias, e eu voltarei apenas no dia 20 de agosto, né? Quer dizer, estarei aqui apenas no dia 20 de agosto, aí sim, para uma transmissão ao vivo com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa nossa segunda aula, visto lá aquela coisa de A, E, O, E, M e N, S, o principal motivo da reforma ortográfica, né? O principal caminho, cuidado com esse uso de hífen em prefixos, as locuções, nome de bicho de planta. Fique tranquilo. Ó, e também, mais uma vez, a indicação, nossa sugestão de leitura pela nossa querida editora Saraiva, a nossa gramática, que custa lá apenas R$ 39,00, tanto no site quanto nas lojas, tá certo? Ó, um abração então, até a próxima, foi um prazer estar com vocês.